Olá, meu querido irmão, eu estou aqui na Loud Cry Institute e fui questionado por algumas pessoas a respeito do que aconteceu com o pastor Ivan Saraiva, ex-orador do programa Está Escrito, da TV Novo Tempo. Como vocês já sabem, o pastor Ivan Saraiva foi pego em adultério. O mundo todo já está sabendo, mas algumas pessoas têm dúvida do que fazer com essa informação, ok? Então esse vídeo é para esclarecer sobre esse assunto. Antes de trazer o esclarecimento sobre o assunto do Ivan Saraiva, eu quero mostrar um esclarecimento para você. Quero clarear para você o que é a Loud Cry Institute. Tá aqui, ó. Tá vendo ali? São as minhas ferramentas para fazer as minhas invenções. Estou fazendo um gerador eólico. Aqui é um pouco das roupas que eu não tenho aonde colocar. Tava tudo tá meio úmido ainda, porque aqui tá chovendo demais. Aqui tá o colchão que eu durmo, que é mais fino do que a folha de um caderno, tá vendo? Então, essa é a situação do profeta de Deus Pablo Ferrari, não profeta de revelação especial, mas sim de pesquisa. É daqui que eu tiro as minhas revelações que eu transmito a vocês. Ó. Tá vendo aqui? Ó, muito estudo da palavra de Deus e do Espírito de profecia. Bom, por que eu estou mostrando aqui a situação para vocês de uma casa inacabada, só fiz um cômodo, e eu estou aqui então numa situação difícil realmente, né? Tá aqui, ó, desordem, né, consequência do meu pecado, tá vendo aqui, ó, isso aqui é desordem, não podia estar aqui. Então, tem coisa ainda jogada pelo chão, mas aos poucos a gente vai melhorando. Então, aqui estão algumas plantas, mudas que eu estou fazendo. Por que eu estou mostrando essa realidade? Eu até descabelado, estava aqui estudando e a gente aqui não perde tempo. Quando vem a revelação de Deus, a gente já quer gravar. E eu estava descabelado, estava aqui tudo bagunçado, essas coisas. Eu pensei, vou gravar um vídeo, né? Porque a gente vai falar de coisa que está desorganizada na vida de homens que se dizem de Deus, né? Então o pastor Ivan Saraiva, durante 2 anos, estava mostrando uma coisa tudo bonitinha, tudo organizadinho ali na TV Novo Tempo. De repente a casa caiu, né? Aquele edifício, aquela pompa toda que estava sendo mostrada para o mundo, era tudo um faz de conta, porque já tinha 2 anos que o camarada estava cometendo adultério. Então aqui na Loud Cry, qual que é a diferença da TV Novo Tempo? Aqui nós temos uma TV também que está pregando a verdade, só que aqui a gente não tem hipocrisia. Aqui é a realidade, ó, aqui é pobreza mesmo. Aqui falta recursos, aqui falta organização. Somos pecadores. Somos pecadores, por isso que está desorganizado. É a nossa incompetência, a nossa falta de capacidade, né? Não temos recursos. E eu estou sozinho, tem que cozinhar, tem que lavar, tem que passar, tem que plantar. Aí é um negócio que tá... Aí daqui a pouco você vai lá, volta cá. Então, eu estou aprendendo a lidar ainda com o pecado. Elimar diz que é uma vida toda para você aprender. Então tem muita coisa aqui precisando melhorar na Loud Cry. Mas a gente vai fazendo tudo usando o nosso consciente para vencer o inconsciente, né? Então aqui é a realidade. Aqui não tem um faz de conta. Aqui reconhecemos que somos pecadores, limitados, dependemos da graça de Deus, né? A gente não aceita propina, a gente não aceita aqui dinheiro de pessoas que estão querendo, tem segundas intenções. Então aqui é preto no branco. Aqui é 1 mais 1 é 2. Aqui não tem assim, 1 mais 1 pode ser 4, pode ser 5, não. Aqui é preto no branco, meu amigo. Tá? Agora, então por que eu mostrei essa realidade? Para dizer para vocês o seguinte, que o que aparentemente hoje não presta, não vale a pena você participar, não vale a pena você divulgar um vídeo, né? Muita gente não quer divulgar um vídeo como esse porque está aqui, ó, sem estúdio bonitinho, né? Cabelo despenteado, então não quer divulgar. Mas quer divulgar um cara todo gravatado, tá vendo? Roupa suja, ó. Roupa suja, né? Como é que o cara grava um vídeo com a roupa assim? Gente, quando Israel, tá? Quando o povo lá que se dizia de Deus, quando o povo de Jerusalém, o povo judeu, estava todo com aquela pompa lá bonitinha, Deus pegou um homem, levou ele para o deserto, ele se vestiu de pele de carneiro, é uma roupa pior que essa aqui, provavelmente mais suja do que essa, né? Porque ele não tinha como lavar lá, não tinha as coisas que eu tenho aqui hoje. Então, tipo assim, isso aqui tá limpo, tá, gente? É que, como manchou, então eu uso para dormir, eu uso para trabalhar, porque manchou. Então essa aqui é minha roupa de trabalho. Mas aí,
João Batista estava lá com pele de cordeiro, pregando de maneira simples, não tinha um abrigo como eu tenho aqui, então ele fazia lá com tendas, né, provavelmente, uma coisa bem simples. O templo de Deus, que Deus pediu para construir, estava lá toda aquela pompa, Mas a gente lê através aqui do Espírito de Profecia, desse livro aqui completo, A Grande Controvérsia entre Cristo e Satanás, que é o nome verdadeiro, e é o livro completo esse aqui. Então, a gente lê aqui nesse primeiro capítulo que apesar de toda aquela pompa, né, a glória de Deus não se manifestou ali em Jerusalém, naquele tempo, não se manifestou. Por que a glória de Deus não se manifestou? Porque apesar daquela pompa toda, aquela aparência belíssima que eles tinham, eles não tinham o principal, que era obedecer a Deus. Então, o que eu tenho para falar sobre a questão do adultério do pastor Ivan Saraiva? O que eu tenho para falar? Bom, vamos então direto ao ponto. Página 32 desse livro aqui, A Grande Controvérsia, fala sobre a história de Jerusalém, dos judeus. E é muito parecida com o que está acontecendo hoje com a Igreja Adventista, com o que vai acontecer com a Igreja Adventista e com o mundo. Olha só. Vamos ler, começar da página 31. O último parágrafo diz assim: os judeus haviam forjado suas próprias algemas. Finalzinho do parágrafo diz: pela costumaz. Tá aqui, ó. Então eu comecei aqui no início do parágrafo e fui lá para o finalzinho aqui, ó, para o finalzinho. Pela costumaz, tá? Quando você vira a página, rejeição do amor e da misericórdia divina, os judeus fizeram com que a proteção de Deus fosse deles retirada. E foi permitido que Satanás os controlasse de acordo com a sua vontade. As terríveis crueldades praticadas na destruição de Jerusalém são uma demonstração do poder vingador de Satanás sobre aqueles que se submetem ao seu controle. Então veja bem, é muito perigosa a situação da Igreja Adventista, da liderança da Igreja Adventista, porque eles estão se colocando sob o controle de Satanás. Apesar de ter como Jerusalém, como os judeus, as bênçãos de Deus, a disposição deles, apesar de ser o povo de Deus como Israel era o povo de Deus, apesar de ter a verdade de Deus, eles não estão libertos por essa verdade, eles não vivem, não praticam, e se a liderança não pratica essa verdade, a liderança também não vai conseguir transmitir. O povo de Deus vai ficar ali à beira da destruição de Satanás. É o que a gente leu aqui, é o que aconteceu com Israel lá no passado. E é o que vai acontecer com a igreja. Se você pula agora para o segundo parágrafo, tá? Aqui exatamente, ó. Então se você pula aqui para o segundo parágrafo da página 32, você lê assim, ó. O Espírito de Deus persistentemente resistido é afinal retirado do pecador. Então, o Ivan Saraiva, durante 2 anos ele estava cometendo adultério. Isso é muito grave, isso é muito sério. Isso tem que ser levado a público mesmo. Por quê? Não para detonar o Ivan Saraiva, mas para mostrar a realidade da igreja. Como que uma igreja que se diz igreja de Deus não percebe que o homem está há 2 anos fazendo um programa, o homem que mais grava programas para o mundo e para o povo adventista, aonde é mais colocar dinheiro, investimento da igreja, esse homem, junto ali com a liderança da igreja, estava 2 anos cometendo adultério e ninguém sabia de nada. Bom, por que isso é muito grave? Porque assim, ó, se ele está pregando, né, conversão e arrependimento para as pessoas, dizendo que tem o caminho, ele tem a verdade, tem o segredo para a pessoa se livrar, e ele está preso, quem está usando ele é quem? É o Espírito de Deus ou o Espírito de Satanás? Está entendendo? Então quem está usando esse homem? Ou seja, você deu o seu dízimo durante 2 anos para a igreja adventista, a sua ofertinha, que foi para um homem que foi usado pelo capeta para pregar mentira para as pessoas. Então, o que eu tenho para falar do Ivan Saraiva? Sobre Ivan Saraiva não tem para falar nada, sobre o pecado dele nada, porque já está tudo dito aí. Está tudo esclarecido, o mundo todo já está sabendo o que ele fez. Agora, o que eu tenho para falar aqui é sobre a incoerência de um camarada passar 2 anos recebendo investimento,
Aquele homem que a igreja inteira está investindo, a igreja inteira está ali e não percebe que ele está sendo instrumento do capeta. Então isso é muito mais grave do que aconteceu com a vida do Ivan Saraiva. Aí é a gravidade do caso. É isso que nós devemos expor para o mundo. Entendeu? O que a gente deve expor não é o Ivan Saraiva, não é o pecado dele, porque o pecado dele já está exposto. Ele já caiu no ridículo, a casa caiu. Então isso já está aí, já está esculachado, o mundo todo já está sabendo, né? O que a gente tem que fazer agora é explicar para o povo por que isso aconteceu. É explicar para o povo que essa liderança que está liderando a igreja adventista, que está conduzindo as coisas na igreja, que está conduzindo os dízimos, as ofertas, eles não são usados por Deus, porque eles não têm discernimento espiritual. Eles não têm discernimento nenhum espiritual. Qualquer outra igreja do mundo, qualquer outra igreja que a igreja adventista chama de Babilônia, qualquer uma delas, se tivesse um líder 2 anos em adultério, eles já teriam descoberto. Eles já teriam tomado providência para tirar essa pessoa. Mas na igreja que se diz de Deus, não tem esse discernimento. Isso é o grave da questão. Esse é o problema mais grave, mais sério, que deve ser combatido, que deve ser explicado para o mundo. Isso deve ser exposto. Por quê? Porque isso prova que nós estamos sendo liderados por Satanás. Nós não temos uma liderança de Deus. Porque nós não temos uma liderança capaz de perceber um pecado sendo praticado 2 anos na vida do principal instrumento que se diz de Deus para levar esse evangelho para o mundo. É onde os investimentos foi a pessoa que mais gravou vídeos. Mais do que Pastor Bulhon, mais do que Ranieri Salles, mais do que qualquer outro pastor. Se você pegar qualquer outro pastor, o que mais gravou vídeo foi Ivan Saraiva. Então a gente tem que entender isso, tá? Isso que eu vou ler de novo para vocês. A gente tem que entender isso aqui, ó. O Espírito de Deus persistentemente resistido, é afinal retirado do pecador. Então ele foi retirado do Ivan Saraiva, né? Porque ele viu que estava indo por caminhos errados, né? Ele foi avisado por mim e por outros pregadores que ele está pregando paz e segurança, que ele não está pregando a vitória sobre o pecado, que ele estava condescendendo então com o diabo. Então isso foi claro para ele. Aí, o que aconteceu? Quando ele não aceitou, né? Vou ler um pouquinho antes aqui, ó. O que aconteceu com o Ivan Saraiva? Cada raio de luz rejeitado, cada advertência desprezada ou ignorada, cada paixão condescendida, cada transgressão da lei de Deus é uma semente lançada que produz inevitável colheita. Então é simples o que aconteceu com a vida dele. E isso mostra o que está acontecendo com toda a liderança da igreja. Entendeu? Se o que estava na frente estava desse jeito, se o líder primeiro estava assim, que é aquele que mais grava programas, onde mais investir dinheiro da igreja estava assim, imagina os de trás dele. Então vamos entender. Olha só. Daí, quando ele então persistentemente resiste, né? E o Espírito de Deus é tirado do pecador dele, olha o que acontece. Daí não remanesce poder algum para controlar as más paixões da alma. Então a primeira consequência que tá nítido aí na vida do Ivan Saraiva é que ele não consegue controlar as más paixões da alma. Então o primeiro passo se cumpriu. Agora vem o segundo. Esse segundo que é grave. Porque veja que Deus dá misericórdia. Primeiro Deus quer trazer a pessoa sem acontecer um escândalo, sem acontecer um pecado público. Então ele vai lá, explica, mostra que a pessoa está errada, né? Deus indo lá, Jesus, 30 anos ali em Jerusalém, veio pessoalmente, a maior luz do universo veio aqui, mostrou para Jerusalém tudo, falou que ele estava errado, foi lá no templo, né? Algumas pessoas perguntam, pá, por que você vai lá na igreja? Por que você grava esses vídeos? Se essa igreja não presta, por que você está fazendo isso? Porque Cristo fez isso, meu querido. Então Cristo foi lá, Cristo tentou, lutou, não teve jeito. Aí chega o ponto que aí as más paixões da alma sobressaem. Só que isso não é o pior. O pior que vem agora. E nenhuma proteção contra a maldade e a inimizade de Satanás existe. Então não existe mais proteção.
Se o Ivan Saraiva, se a liderança da igreja não se arrepender dos seus maus caminhos, não se converter agora com esse caso, então eles vão estar assinando o decreto deles. Aquilo que aconteceu lá com os judeus em Jerusalém vai estar acontecendo com eles agora no futuro. É uma consequência natural, não tem como nem Deus intervir, porque Deus permitiu que Satanás fosse expulso do céu, Deus permitiu que Jerusalém fosse destruída, não ficou pedra sobre pedra, e Deus vai permitir que Satanás destrua também essa liderança corrupta da igreja adventista, né? Deus vai permitir, não tem como escapar disso. É uma consequência natural. Não tem como escapar dessa consequência, ok? Poxa, eu queria achar agora a minha Bíblia. Acho que eu levei para outro lugar, acho que eu levei para o carro. Porque eu ia ler para vocês o que está lá em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3 fala da destruição desses. Leia o capítulo todo, o capítulo 3, que você vai entender. A partir ali do verso 14, né, se você quiser ir direto ao ponto, no verso 14 em diante fala da Laodiceia, da igreja de Deus no tempo do fim. O que ia acontecer com aqueles que rejeitassem a misericórdia de Deus? Eles iam ser vomitados da boca de Deus. Entendeu? A igreja adventista, assim como o povo cristão de Israel que aceitou o cristianismo, eles fugiram quando veio a destruição para Jerusalém, assim como eles não estavam ali mais em Jerusalém, naqueles templos, né, magníficos. O povo de Deus está aqui, ó, por isso que eu mostrei essa realidade. O povo de Deus está aqui, ó, nas montanhas. Está aqui desorganizado, está sem comida direito para comer, falta as coisas, está com limitação, grava vídeo assim de camisa suja. Tem erros graves que não poderiam acontecer. Né? A gente deveria ter vindo para cá com mais tempo. Desde 1888 Deus já está avisando para Ellen White. Então meu pai já era para ter ido para o campo, já era para ter passado por essas situações difíceis, já tinha que ter criado uma estrutura para que o filho dele, o Pablo, tivesse nascido num berço, não de ouro, mas de um berço favorável ao Evangelho, estruturado para a vontade de Deus. Mas não, eu cresci na cidade. Eu fui criado numa escola adventista onde eu aprendi as piores coisas que existem. Por que eu digo isso? Porque eu fui de uma escola do mundo, né? E eu aprendi menos coisas erradas numa escola do mundo do que na escola de Deus. A igreja adventista está produzindo verdadeiros infernos, né? Cria de pessoas loucas, pessoas que vão fazer o que Ivan Saraiva fez. Né? Então, essa é a consequência da igreja adventista para aquilo que ela está produzindo, para que a liderança está fazendo. Deus pede para fazer escolas aqui, onde a Laodiceia está sendo instituída, aqui, ó, nas montanhas, longe de tudo. Então, Deus pede para fazer escola aqui, ó, liderança adventista. Deus pede para fazer escola aqui, ó, onde não vê nem casa, está vendo montanhas. Assim, Deus pediu para fazer isso. Mas vocês insistem em pegar o dízimo, né? O dízimo, as ofertas, construir monumentos na cidade. Vocês estão guerreando numa guerra que vocês não vão vencer. Já está vencida, aí é do diabo, está claro. Tem vários pregadores, não é só o Pablo Ferrari que prega isso. Vários estão pregando que tem que sair da cidade e vir para o campo. Estão pregando. João Batista pregou do deserto. Mas o povo não escutou. Chegou no ano 66, né, depois de Cristo, depois de João Batista, no ano 66, vem o exército romano. Mesmo assim, eles não atendem. Eu aconselho você, se quer entender essa questão do Ivan Saraiva, leia esse primeiro capítulo aqui, ó, do livro A Grande Controvérsia, ou O Grande Conflito de Ellen White. Tá? Leia esse primeiro capítulo aqui, ó. Mas leia mesmo. Estuda como eu estou fazendo aqui, ó. Marca as partes mais importantes. Leia os textos da Bíblia. Vai analisando palavra por palavra, porque isso aqui é o que vai acontecer com a igreja adventista. Isso aqui é o que já está acontecendo com a igreja adventista. No ano 66, então, foi a última tentativa de Deus de misericórdia, porque ele deu uma profecia dizendo que quando o exército romano viesse, né, lá em Lucas, Jesus falou, quando vocês virem o exército romano sitiando essa cidade, é para vocês fugirem. Quem estiver lá fora nem volta. E Ellen White, a profeta de Deus, falou em 1888 que já foi dado o sinal para também nós sairmos das cidades e vir para o campo. Veja bem,
Desde 1888 a igreja já tem essa palavra, né, essa visão profética. Deus já instruiu a profeta dele a informar para todos os adventistas a sair da cidade para o campo. Mas as nossas maiores construções estão onde? Nas cidades. 90% do povo adventista, mais de 98% do povo adventista vive onde? Na cidade. 98% do povo adventista rejeita a luz sobre saúde. Vive igual os mundanos. Só não pode comer carne de porco, o resto tudo pode. Só não pode fumar e beber. Mas usar bicarbonato, que é igual cocaína, pode, que tem na cocaína. Então o povo está cheirando cocaína sem saber, do povo adventista. Faz uso de uma droga que eles condenam tanto. Não querem que libere a cocaína, mas estão trazendo cocaína para dentro de casa através do bicarbonato de sódio, fazendo seus bolos, seus doces, dando para os seus filhos, juntamente com ovo, com leite. Estão matando seus filhos, como o povo de Israel matou as suas crianças ali no deserto, quando saiu do Egito, e pediram as panelas de carne do Egito, e Deus mandou para eles uma carne que não era imunda, uma carne limpa. Mas essa carne limpa destruiu, exterminou todos aqueles que comeram. E isso está acontecendo com o povo. Então isso que aconteceu com o Ivan Saraiva é juízo de Deus. Isso aí é consequência, tá? Para mostrar o seguinte, não para mostrar que Ivan Saraiva não presta, porque isso aí a gente já sabe. O Pablo não presta, o Ivan Saraiva não presta, ninguém presta. Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Todos se extraviaram, umas se fizeram inúteis, Romanos 3. Essa é a situação desesperadora de nós, seres humanos. Está aqui, ó. Olha a bagunça. Então essa bagunça aqui mostra para você o despreparo nosso, a nossa incapacidade. Agora, você tem duas alternativas. Não, já que eu estou bagunçado, agora eu vou continuar bagunçado. Isso aqui, gente, todos os dias eu pego e arrumo. Ontem que eu fiquei até tarde fazendo as coisas, por isso está assim. Aí eu pego, arrumo hoje e tal, mas depois desarruma. Você tem que ir lutando contra o pecado. Você não pode aceitar, né? Você não pode deixar que o passarinho faça ninho na sua cabeça, né? Isso você pode evitar. Agora, que ele fazer, você está andando e de repente cai um cocôzinho do passarinho na sua cabeça, isso você não pode evitar. Então, às vezes, você vai fazer como Moisés. Você vai bater na rocha 2 vezes. Você vai pecar às vezes, né? Os perfeccionistas aí estão achando que não peca, que vai chegar a um ponto. Olha Moisés. Então, nós temos 2 extremos na igreja, como eu já falei. Os que dizem, como o pastor Ivan Saraiva, como o Alejandro Bulhon, como, né, outros aí que dizem o seguinte: não, a gente não tem como vencer o pecado, né? Tem que deixar o pecado construir casinha na nossa cabeça mesmo, tem que viver, temos que aceitar isso aí, é do ser humano, nós somos pecadores, vamos ser até a volta de Cristo. Eles dizem que não pregam assim, mas eles pregam. Está provado aí com a vida do Ivan Saraiva, 2 anos cometendo adultério, sem ninguém saber, acobertando ele, dizendo para todo mundo que tem o caminho. Mas não tem por quê? Porque ele acha que isso é normal. Tá certo? Então o Ivan Saraiva, os líderes da igreja, acha uma coisa normal. Ele passar 2 anos em adultério, sem ninguém saber, ele pregando, recebendo dízimos dos outros e pregando ele para todo mundo. Então isso para ele é algo normal. Mas não é só para ele, é para a liderança toda da igreja adventista. Todos que estão na liderança da igreja compactuam com esse pecado. Entendeu? Que eles pensam igual. E ainda querem defender o cara, que é, não pode levar isso adiante. Bom, não poderia numa outra circunstância, né? Mas como é o caso do Ivan Saraiva, que ele é um infiltrado de Babilônia, ele está dizendo que é do povo de Deus, mas ele está pregando a mensagem de Babilônia, e é de Babilônia então esse camarada tem que ser entregue, como João Batista entregou aqueles que estavam fazendo isso lá no tempo dele. João Batista apontou o dedo e falou: você está pecando com a mulher do teu irmão. Então esse pecado tem que ser combatido dessa forma. Tem 2 maneiras de combater o pecado, né? Tem o pecado que não é público e tem o pecado que é público. Mateus 18, o pecado que não é público, que não é o caso do Ivan Saraiva, que já é público. E já era público que ele fazia o contrário da vontade de Deus. Então, se já era público que ele fazia o contrário da vontade de Deus e continuava ali se ostentando como estando na vontade de Deus, então os servos de Deus devem publicamente também dizer que ele não é o caminho, dizer que ele está pregando mentira. Já tinham que ter feito isso antes, como o Pablo Ferrari fazia, né? Então já tem mais de 1 ano aí que o Pablo Ferrari está denunciando pecados, né? Mais de 1 ano não. Tem quase 1 ano que o Pablo Ferrari está denunciando os pecados
inclusive do Ivan Saraiva, falando que o Ivan Saraiva não presta. Eu entreguei o Ivan Saraiva para o capeta, para ele ser castigado pelo diabo, e é o que aconteceu com ele. Tá vendo? Isso aí é o primeiro passo. Olha só, daí não remanesce poder algum para controlar as más paixões da alma. Então esse é o primeiro passo que aconteceu com ele. Segundo passo, nenhuma proteção contra a maldade e inimizade de Satanás. Meu querido, não adianta você fechar a porta da sua casa. Você adventista está vivendo na cidade ainda, não adianta você fechar a porta da sua casa, não adianta você eleger Bolsonaro, não adianta você fazer X ou Y, quando a mensagem de Deus diz para você fazer Z. Não adianta você fechar a sua casa, criar um monumento, não adianta você fazer uma TV toda organizadinha, se você não sair da cidade e vir morar no campo. Não adianta. Você vai ser um faz de conta, vai ser Alice no País das Maravilhas, você vai estar entorpecido, sem saber. E de repente vai acontecer o que aconteceu com o Ivan Saraiva na sua vida. Satanás vai te prender, vai te enlaçar, e quando você perceber não vai ter mais jeito, você vai querer acobertar 2, 3 anos, uma hora, vai se tornar público. E de repente, meu querido, quando se tornar público, você vai depois começar a colher as consequências mais sérias, que diz, e nenhuma proteção contra a maldade e inimizade de Satanás. As terríveis crueldades praticadas na destruição de Jerusalém são uma demonstração do poder vingador de Satanás sobre aqueles que submetem ao seu controle. Não se iluda. Todos que não se entregam, está escrito aqui nesse livro, ó, página 34, eu acho, né? 32 e 31. Todos que se entregam a Satanás vão colher esses frutos. Nem Deus vai livrar vocês. Então eu estou avisando. Outros pregadores estão avisando desses pecados, né? Então isso que aconteceu com o Ivan Saraiva é nada mais nada menos que a consequência. Deus está manifestando a misericórdia dele em tornar isso público. Foi Deus que permitiu que isso tornasse público, porque Deus entregou Satanás para o diabo, não foi o Pablo. O Pablo apenas externalizou isso, o Pablo apenas trouxe a notificação, mas foi Deus que deu a mensagem, ó, entrega o Ivan Saraiva para Satanás, porque ele já estava entregue. Deus queria tornar isso claro. E agora está claro para todo mundo que a TV Novo Tempo não presta, que o Ivan Saraiva não presta. Está claro. Agora, se vocês permanecerem sem entender isso, praticando as mesmas coisas, né, colocando um outro bonitinho ali, engomadinho, que vai continuar pregando mentira, o que vai acontecer? Além de acontecer pecados, como aconteceu do Ivan Saraiva, vai acontecer coisas piores. Maldade, destruição de Satanás, que no momento certo, definido por Deus, vai acontecer. Deus sabe o momento, eu não sei, mas vai acontecer. Então, isso é um alerta. O que aconteceu com o Ivan Saraiva é um alerta de que a nossa igreja não é liderada por Deus, mas por Satanás, né? Porque não reconheceu durante 2 anos que o capeta estava dirigindo a vida do homem que eles investiam mais. Então, isso mostra a incoerência, a incapacidade desses homens na liderança. Então todos têm que sair, todos têm que fazer um jejum, oração, têm que se converter dos seus maus caminhos, né? Então isso mostra a incapacidade deles, né? De que lado que eles estão. Mostra a incoerência, mostra que o Pablo Ferrari e outros que estão pregando estão certo dizer que essa liderança está na mão do capeta. Né? Então isso mostra isso e mostra o seguinte, se você compactuar com isso, você continuar mandando seu dinheirinho lá para o Ivan Saraiva, para Novo Tempo, para essa liderança corrupta, você não vai ter desculpa. Se você continuar levando seus filhos na escola adventista na cidade, se você continuar achando que a solução para os seus problemas está ali na cidade, então, meu querido, se você continuar fugindo dessa consequência aqui, ó, do campo, da falta de dinheiro, da falta de comida, eu para comer, o que eu estou fazendo? Estou plantando, eu não sabia plantar. Não sabia, mas tive que aprender. Então tá aqui, ó. Tô num lugar que tá bagunçado. Tô aí, ó. Até tropeço nas coisas. Tô num lugar que teve gente que falou, o cara mora num barraco. Realmente, eu moro num barraco. Mas tenho honra. Eu tenho orgulho de morar num barraco. Sabe por quê? Porque eu tô no barraco de Deus. Deus fez esse barraco. Porque Deus falou para mim, sai da cidade, não tem mais tempo. Deus foi que disse pro povo lá de Jerusalém, ó. Se você vê o exército lá, você não volta para a cidade, você foge, nem volta para pegar suas coisas, deixa lá a casa, tudo. Como é que a pessoa ir para o campo, sem dinheiro, sem nada? Então aqui, ó, pessoal, tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui, ó? Tá vendo isso aqui, ó?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então aqui tem 7 fileiras de plantação que eu fiz. Tá? Eu aprendi, eu não sabia, eu aprendi que aqui tinha que fazer uma fileira um pouco distante da outra no meio. Isso que Deus me mostrou. No meio eu tinha que plantar uma planta maior, tá vendo? Aqui tem mamão. Vai nascer no meio aqui da mandioca. Não vai ser uma cultura só aqui, vai ser 2 culturas, 3. Porque vai ter uma rasteira também. Vou plantar melancia embaixo, vou plantar a mandioca que é média, e o melão e o mamão que cresce. Então isso aqui você vai aprendendo. Porque se você não fizer isso, você não vai comer. Porque a Bíblia diz que vai chegar um tempo que nós vamos poder comprar nem vender. Já chegou esse tempo, só que você não entendeu ainda. Vendo aqui, ó a mandioquinha nascendo, ó a mandioca aqui, ó. Isso aqui é bênção de Deus, a mandioca, ó. Tá vendo? Que nasceu já, ó. Então tá nascendo as coisas aqui, né? Olha aqui outra mandioca aqui, ó. Essas mandiocas nasceram de ontem para hoje, tá vendo aqui, ó? Olha o tamanho que já tá. Isso aqui já tava, agora que ele nasceu ontem. Olha só, ontem eu vim aqui, não tinha nada aqui. Nasceu, ó, de ontem para hoje, olha só o tamanho que tá vendo? Então é assim, pessoal. Você está sendo chamado a sair da cidade e vir para o campo. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha recurso, não tinha nada. Como é que eu consegui vir para cá? Eu simplesmente vim. Tá certo? Eu peguei o que eu tinha, comecei a viajar ao Brasil, fiquei quase uns 6 meses viajando, não achava lugar. Aí Deus me orientou para comprar essa terra aqui, só que eu não tinha o dinheiro todo. E aí os milagres foram acontecendo e eu consigo hoje. Olha só para você ver. Tudo isso aqui que vocês estão vendo, ó, tudo isso aqui no alto dessa montanha, aqui, esse platôzão, essa vista maravilhosa. Essas 2 casas aqui, ó, aqui são, que tá na minha organização, né? Não é meu, porque eu doei isso aqui para Deus, não é meu, mas está na minha organização aqui, 35 hectares de terra. 35 hectares de terra. Para quem não tinha nada, pessoal, hoje ter 35 hectares de terra, então Deus faz proezas, Deus faz maravilhas. Deus quer fazer isso na sua vida. Deus não quer que você fique na cidade preocupado, batendo cartão com a conta que vai chegar. Aqui não tem conta de água, luz, de energia, nada. Aqui é o seguinte, meu querido. Aqui a conta de água, eu fui lá e coloquei um carneiro lá embaixo, ó, ali embaixo da montanha aqui. Coloquei lá um carneiro, 2 caixas d'água, peguei a água, cavei um buraco, fiz água sair do buraco. É aqui a minha conta. Minha conta eu faço no braço, no sol teu ganhar o teu pão. Tá vendo aqui, ó? Olha só para você ver, eu vou mostrar de onde saiu minha água. Aqui é uma terra abundante de água, pessoal. Muita abundância. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, de onde saiu minha água? Olha só. Aqui essa terra é tão próspera, tão abençoada, que aqui é assim, ó. Você cava, olha só, água pura, cristalina, ó. Você cava. Aqui é um buraco, ó, que dá mais ou menos, eu cavei aqui 1,5 metro de profundidade. Olha aí, a água cristalina. Tá vendo aqui, ó, não seca. Já tem 1 semana que essa água tá aqui, não seca. Aqui é uma terra boa, ela retém a água. E aí, você vai vendo os milagres de Deus acontecendo na sua vida. Você precisa se entregar para Deus totalmente, fazer a vontade dele. Não é só ir para o campo, você tem que parar de comer o que não presta, você tem que voltar para o Éden, ser igual a Adão e Eva. Essa mensagem é simples, até uma criança pode entender. Lê o livro aí de Gênesis, vai lá ver como é que Adão e Eva viviam, é o que você tem que viver hoje. É simples, que nós já temos mandioca maior. Então isso aqui tudo é bênção de Deus. Olha só, que eu construí uma parreira de uva. Olha aqui, ó, tá vendo? Olha aqui, ó, uva. Tá vendo aqui? Morango, ó, morango. Já pensou se acordar de manhã, vir aqui pegar um moranguinho? Já fiz isso. Vem aqui, pega o morango. Você não tem que comprar morango mais. Tá aqui, ó. Isso aqui é melão. Tá vendo melão? Tá vendo, ó? Ó, nascendo a mandioca aqui, ó. Glória a Deus, nascendo a mandioca, ó. Eu plantei essa mandioca já faz mais de 1 mês, nasceu agora. É assim, é milagre de Deus. Aqui é milagre de Deus. Tá vendo aqui, ó? Olha aqui para você ver o tanto de melão. Claro que eu não vou deixar todos assim, eu vou tirar, deixar no máximo 2 aqui, 2, 3 no máximo, porque não pode deixar muito, senão não tem aí alimento para todos. Então você vai aprendendo, né, com o tempo. Olha só que bonito que tá esse melão aqui, ó. Olha só que forte. Adubo de gado. Aonde que eu pego meu adubo? Eu não compro adubo químico. Eu vou ali, ó. Eu arrendei um pedaço da minha terra para colocar gado. E aí o gado come o capim lá e eu pego
aquele cocô do gado lá, né? E coloco de adubo, olha como é que cresce. Mas tem as intempéries também, ó. Fiz esse galinheiro aqui, né? Para colocar os pintinhos, porque eu queria fazer também adubo com a fezes dos pintinhos, né? E aí o que aconteceu? Entrou um bicho aqui e comeu. Então é assim, gente. Tem limitações, tem coisas difíceis aqui no campo, tem. Tá vendo ali, ó? Mas já tem 2 casas, olha lá, ó. 2 casas. Já tem plantação. Eu tô criando uma estrutura aqui para você que é adventista 7º dia ter um refúgio. Eu tô aqui não é por causa do Pablo. Não é não é pra eu ter um lugar gostoso, agradável para vir fazer um churrascado, não é isso. Eu tô aqui para você ter um lugar, para você, quando você perceber essa mensagem, não tiver dinheiro para comprar uma casa, se não tiver dinheiro para você plantar, comer, colher, então você vem aqui que já tem gente